Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite ou boa madrugada para quem está assistindo isso de madrugada. Parabéns, você sobreviveu à seleção natural. Para quem está aqui nesse início, de ano e a gente está trabalhando aí um pouquinho a ideia da química, eu vou me apresentar para que vocês saibam, quando eu aparecer lá para vocês. Muito prazer, sou o professor Alan, professor de Química, e a gente vai trabalhar a ideia da química num contexto geral, dentro dos diversos módulos que o Descomplica vem fornecer para você. Bom, a ideia de hoje é justamente trabalhar a ideia do módulo 1, primeiro módulo da química. Quando a gente começa a trabalhar bem aquele início da química, surgimento, a parte atômica, a parte macroscópica, e quando eu falo de parte macroscópica, surge para você o primeiro módulo. O primeiro módulo, ele tem como característica, ele vai ter como tema abordar os aspectos macroscópicos. Quando eu falo em aspectos macroscópicos, o nome ele acaba sendo até bem sugestivo a você. Macro lembra de algo grande, não microscópico, e sim macroscópico. O momento inicial da química, ele vem para a gente abordar justamente a ideia da química grande, a química que a gente consegue palpar, que a gente consegue tocar. Vocês vão ver no decorrer das aulas que grande parte da química a gente não vai conseguir enxergar. Muitas vezes, muitas pessoas nem enxergaram isso. Só em função de alguns experimentos, eles conseguiram provar determinados assuntos, determinados contextos. Então, essa química, que é a macroscópica, ela vai ser dividida em um conjunto de teorias, um conjunto de definições. Então, o meu objetivo nesse módulo é justamente tentar passar para você o conjunto de definições que surgem nesse momento inicial da química. Entender um pouco de matéria, entender um pouco de mistura, de substância, de estados físicos da matéria. A gente vai tentar abordar as mudanças de estado, como é que a gente faz para a gente separar a mistura, enfim. Esse vai ser o nosso contexto do módulo 1, esse módulo chamado de aspectos macroscópicos. Num contexto de vestibular, é importante, meu aluno, que você perceba que esse assunto ele é um assunto base para que você entenda outros assuntos, perfeito? Dentro da química. Não é um assunto que o vestibular de hoje em dia esteja cobrando com assiduidade, porém é um assunto base para que você entenda os assuntos posteriores que surgirão para você nos próximos módulos, perfeito? Tá ok? Então, gente, vamos dar início aqui. É importante a gente perceber que a gente está trabalhando em química, a gente está trabalhando com o contexto da sociedade, com o contexto do mundo. E a gente percebe, ao olhar para qualquer situação do nosso dia a dia, que a gente tem a química presente, perfeito? Quando a gente fala que a química é a parte da ciência que vai estudar as transformações, a gente consegue perceber que transformações são essas? Transformações da matéria. Então a química vai ser uma parte da ciência que vai estudar justamente a matéria e as suas transformações. Quando eu falo em matéria, já que a gente vai estudar a matéria, nada melhor do que a gente tentar entender o que é matéria. Bom, professor, o que é matéria? Tem coisas que a gente não consegue definir muito bem. Por exemplo, defina pra mim o que é o amor. É o que eu sinto pelo meu namorado. Calma, não é muito bem assim não. Se liga aqui no seguinte, quando a gente fala sobre uma definição, geralmente a gente não consegue chegar nesse resultado de prática, de imediato. Quando eu falo em matéria, eu digo pra você, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Bom, então surge para você a primeira definição de matéria. O que é matéria, professor? O que é matéria, professor? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, exemplos de matéria. Madeira é matéria, vidro é matéria, ar é matéria. Um conjunto de coisas para a gente são consideradas matéria. Primeira definição, matéria. Tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Quando a gente pega essa matéria e limita essa matéria, a gente transforma a matéria em corpo. Opa, então o que é o corpo? O corpo é uma parte limitada da matéria. Quando eu falo em madeira, eu estou dando uma ideia infinita. Então eu não estou vendo um espaço ilimitado. Mas quando eu falo para você, por exemplo, um pedaço de madeira, quando eu falo para você um caco de vidro, quando eu falo para você um tronco de árvore, a gente está justamente pensando em porções limitadas da matéria, um volume específico da sua matéria. Então qual é o grande lance? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, o corpo é uma porção limitada dessa matéria. Agora, quando eu limito essa matéria,
eu posso pegar essa limitação e dar uma utilidade ao homem. Ou seja, quando eu pego o corpo e transformo esse corpo, essa porção limitada, em algo que é útil para o homem, a gente transforma isso num objeto. Ah, então qual é o grande lance? Pegando a ideia da madeira. Madeira, em geral, é a matéria, pedaço de madeira seria o corpo e a cadeira para a gente seria, por exemplo, o nosso objeto.